Olá pessoal, então dando seguimento aos nossos vídeos nesse período de aulas não presenciais, hoje nós vamos destacar o Brasil holandês. Brasil holandês que se estende num período que vai de 1630 a 1654. O porquê desse período ser denominado de Brasil holandês? Ora, trata-se de um momento em que os holandeses invadem uma região do Brasil, o Nordeste, especificamente Pernambuco, né, e se estende por outros pontos do litoral nordestino, isso do Ceará até o estado de Sergipe, e isso eram várias capitanias hereditárias. Pois bem, se fixam aqui de 1630 a 1654. Controlam a produção de açúcar e, sobretudo, a comercialização desse açúcar no exterior. Então, isso serão marcas e o principal objetivo da vinda dos holandeses para o Brasil nesse período. No entanto, como trata-se de um período extenso, eu vou dividir esse vídeo aqui para vocês em dois momentos. Vou comentar os antecedentes da vinda dos holandeses para o Brasil e num outro vídeo eu vou destacar como se deu de fato, né, o governo holandês durante esse período, a dominação holandesa aqui na região durante este período. Primeiro, deixa eu destacar para vocês que o Brasil compunha então o que nós também chamávamos de América Portuguesa. A América ela foi dividida em áreas de dominação desde 1494 pelo Tratado de Versalhes, que dividia essa área da América em dois territórios de domínio entre portugueses e espanhóis. Então, desde 1494, que as terras na América elas são divididas para a exploração de Portugal e Espanha. Não por acaso, no Brasil nós falamos a língua portuguesa porque fomos colonizados pelos portugueses e a América Latina fala a língua espanhola porque foram dominados, foram explorados pelos espanhóis. A exemplo, né, de Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Equador, Venezuela, Colômbia, só para citar alguns países da América do Sul que foram colonizados, que foram explorados pelos espanhóis e, portanto, falam a língua espanhola. Pois bem, e aí por que eu estou me referindo a Portugal e Espanha? Porque um dos fatores que vai contribuir, inclusive, para os holandeses virem e invadirem o Brasil é justamente a União Ibérica, que é um período em que Portugal e Espanha estarão unidos, né, governados pelo rei Filipe II da Espanha. Mas isso é um outro ponto que falaremos mais à frente. Pois bem, um fator que eu já queria destacar é que na América as terras foram divididas para a exploração de portugueses e espanhóis. É claro e evidente que outros países da Europa que tinham interesse na América, que tinham interesse nas riquezas da América, riquezas como os metais preciosos que tanto se buscavam, as riquezas naturais. Então, por conta disso, outros povos, outros países, países da Europa, também terão interesse na América, como os franceses, os ingleses, tá? Para citar alguns exemplos. E, propriamente, os holandeses, que é o tema central desta nossa aula. Então, o Tratado de Tordesilhas dividiu as terras para esses dois povos únicos, Portugal e Espanha. Entre 1530, entre 1500, melhor dizendo, e 1530, temendo a invasão de suas terras aqui na América, os portugueses criaram uma expedição
que ficou conhecida como Expedição Guarda-Costas. Os portugueses mandavam aqui para a costa brasileira suas terras de dominação, sempre reforços militares para estar, de alguma forma, inibindo a presença de outros povos estrangeiros aqui no Brasil. Tá? Então, era uma maneira de assegurar as terras portuguesas aqui na América. Isso mostra que entre 1500 e 1530, os portugueses não tiveram muito interesse pelo Brasil. Outros países tiveram, e aí, por isso, Portugal manda aqui essa expedição guarda-costas para, de alguma maneira, estar assegurando que essas terras não seriam tomadas por outros povos. Então, este era um fator que eu queria colocar. Um outro fator é que, depois de 1530, qual outra maneira que os portugueses irão encontrar para ratificar o seu domínio sobre suas terras aqui na América? Eles criam um processo de povoamento aqui dessas terras a partir das capitanias hereditárias. O que seriam as capitanias hereditárias? As terras aqui na América, sobretudo no litoral, foi dividida em diferentes lotes de terras. Cada um desses lotes tinha um governante, tá? Tinha um responsável por administrá-la e fazê-la desenvolver. E dessa maneira acaba sendo uma estratégia dos portugueses povoarem a América. Porque com as capitanias hereditárias, as capitanias tendo um administrador, esse administrador cuidava da proteção, cuidava da produção, e para cuidar da proteção e da produção ele precisaria estar aqui. Então, as capitanias hereditárias, que se desenvolve no ano de 1534, é a primeira estratégia do governo português para povoar a América e, de alguma forma, consolidar o seu domínio sobre essas terras. O fato é que as capitanias hereditárias não trouxeram o resultado esperado. E no ano de 1548, o governo português muda a estratégia. Se as capitanias hereditárias tinham como característica um poder descentralizado, porque cada território tinha um governante, então tinham vários poderes, e aí por isso a gente chama de um poder descentralizado. A estratégia adotada pelo governo português em 1548, chamado de o governo geral, aí tinha uma característica centralizadora. Ele manda para cá um representante que ele vai chamar de governo geral, ou de governador geral, que governa e administra todo o território português aqui na América. Então, isso a partir do ano de 1548. Mas mesmo assim, não se impediu que outros povos aqui se estabelecessem. Porque a gente vai perceber dois momentos em que os franceses invadem a América Portuguesa, invadem e se estabelecem no Brasil. Um primeiro momento, em 1567, os franceses invadem a Guanabara, hoje o Rio de Janeiro, e lá instauram o que eles vão chamar de França Antártica. Eles passam um ano lá. No ano de 1568, eles acabam sendo expulsos por tropas portuguesas. Um tempo depois, a gente vai ver, no ano de 1612, os franceses novamente no Brasil, se instauram no Maranhão. Fundam, inclusive, no Maranhão, a cidade de São Luís, hoje capital do Maranhão. O próprio termo, né, da cidade, o nome São Luís, que além de demonstrar a influência católica aqui na região, no domínio da América, é sobretudo uma homenagem ao rei francês. Então, aí a gente tem pelo menos dois momentos distintos, né, que
a França invade o Brasil, mas em todos os dois momentos consegue ser expulsa. E aí vem o ano de 1730, quando se dá a invasão holandesa com sucesso por um período maior aqui no estado de Pernambuco. Antes, os holandeses já haviam tentado invadir o Nordeste através de Salvador, Bahia, no ano de 1624. No ano seguinte, acabam sendo expulsos. Voltariam em 1630, né, e aí passaria aqui em Pernambuco de 1630 até 1654. Esse é o período chamado de período holandês ou de Brasil holandês. Como eu já disse, a gente vai aprofundar melhor no vídeo seguinte. Então eu falava das capitanias hereditárias, aí você vê como está recortada as diferentes capitanias, né? Só para citar algumas, a capitania de Itamaracá, a capitania de Pernambuco, a capitania da Bahia e por aí segue. Então, como eu disse antes, no sistema de capitanias, cada capitania dessa tinha um governante, né, para administrar e para produzir, fazê-la ser rentável para a coroa portuguesa. Como eu já falei, não surtiu o efeito esperado, e aí depois o governo português instaura o que ele vai chamar de governo geral, onde o governador geral passa a administrar, né, enfim, controlar a produção de todo esse território. Então essas eram as capitanias hereditárias. E aqui um mapa só para indicar o primeiro momento da invasão francesa, né, na região do Rio de Janeiro. Né? Aqui vocês, né, podem ver onde a seta azul está, né, identificando. Anos mais tarde, a invasão dos franceses seria aqui no norte, né, no Maranhão. E depois a gente viria dos momentos de invasões dos holandeses. Tá? Aqui em Salvador e depois em Pernambuco, que é o tema da nossa aula. Então, esse era o primeiro momento desse vídeo que eu queria demonstrar para vocês. Tá? Deixar claro que outros povos tiveram interesse pelo Brasil, que inicialmente os portugueses não deram a importância que deveria, por isso outros povos acabam com sucesso em invadir o Brasil e, associado a isso, os portugueses vão criar estratégias para poder povoar, né, dominar de fato essas terras, que a primeira inicialmente a ideia da expedição guarda-costas, depois com a ideia das capitanias hereditárias e depois o governo geral. Tá? No próximo vídeo nós vamos aprofundar a nossa aula, falando mais de forma direta do Brasil holandês, a partir daqui do que foi ou do que representou a União Ibérica, porque eu considero que a União Ibérica tem uma relação direta com o processo de invasão holandesa aqui no Brasil. Então é isso. Bons estudos. Espero vocês para que possam tirar as possíveis dúvidas lá no nosso canal Historiar Professor Adalto Guedes, ou lá na nossa sala de aula do Classroom, que nós podemos também, a partir dali, fazer esse bate-papo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.